Sandro Matoso, seu professor de História, trazendo aquelas dicas e a revisão dos assuntos que mais caem nos vestibulares do país, do Brasil, E o tema de hoje é aquele que eu adoro, eu me amarro, Renascimento. Então vem comigo, se prepara para a gente fazer aquela revisão marota e trazer as dicas para a tua aprovação, beleza? Bom, quando eu falo Renascimento, você lembra de quê? O próprio verbo sugere renascer, tá certo? Ressuscitar, ou seja, trazer de novo à vida. O Renascimento ele é um movimento, pessoal. É um movimento o quê? É um movimento artístico. Vale, cadê a tinta desse pincel, menino? É um movimento o quê? Artístico. Um movimento, então, cultural, artístico, literário, filosófico, educacional, religioso, entre aspas, e a gente vai saber já já o porquê disso, organizado por quem? Pela burguesia. É um movimento em que a burguesia ela quer mostrar para o mundo a sua maneira de ver os seus valores. E a burguesia que vai trazer esse envolvimento, ele está imerso em quê? Num contexto urbano. Nós sabemos que estamos aqui no momento do feudalismo, da Idade Média para a Idade Moderna, em que havia a boa parte da população morando no campo. Mas o movimento do Renascimento ele é urbano, que vai marcar o quê? A transição da Idade Média para a Idade Moderna, e imerso numa dinâmica de ruptura e permanência, tá certo? A gente vai ver que eles vão se inspirar principalmente nos valores greco-romanos ou no classicismo. Então falou de Renascimento, falou de um movimento de transição, em que eu tenho rupturas, permanências da Idade Média para a Idade Moderna, capitaneado, organizado pela burguesia, num contexto urbano que valorizava principalmente o quê? Os princípios da cultura greco-romana, do classicismo. E aqui a função de segundo grau na base X. Sandro Matoso, seu professor de matemática, tá amarrado. Vixe, não. Mas eu faço esse gráfico para você entender um pouquinho mais sobre a nomenclatura. Para os renascentistas, você tem que a Idade Antiga era top, mais. Só que de repente a humanidade decai, vai para a Idade Média, das trevas, escuridão, darkness, tá? E é necessário retomar o tempo áureo da Idade Antiga por meio de um renascimento, que seria até chegar à Idade Moderna. É claro que essa expressão aqui, ela é altamente preconceituosa, porque ela encara a Idade da Média, né, a Idade Média como Idade das Trevas. Já tem vídeo nosso sobre Idade Média, confere aí. E o interessante é que o próprio nome Renascimento, ele é dado num contexto concomitante, em que os próprios sujeitos humanistas, eles batizam o seu movimento. Na história, normalmente, quem batiza é a geração depois. Aqui não, é concomitante. E a temporalidade? Mais ou menos ali de 1300 a 1600, variando um pouquinho, né? Mas o tal do 300, 400, 500, tá certo? A gente vai perceber que começa na Itália e se espalha para a Europa. E aí, como é que então tem essa ideia de investir nos artistas e tudo mais? Tudo começa com a burguesia. Ela, então, operacionalizando o comércio no renascimento comercial, lembra que da Baixa Idade Média eu vou ter o quê? Eu vou ter a retomada do comércio por conta do aumento da produção. O aumento da produção faz com que eu pegue o excedente agrícola e passe a vender. Esses sujeitos que habitam nos burgos vão receber o nome de burguesia e vão passar a trazer o renascimento do comércio. Para estabelecer melhores relações, nós vamos ter um renascimento urbano. As cidades voltam a ser cada vez mais habitadas e movimentadas. Isso permite que a burguesia então mostre para o mundo a sua maneira de ver. Aumentando e ganhando dinheiro, a burguesia quer espalhar a sua forma de ver o mundo, então ela vai investir. É o tal do velho da lancha, papai. Ela passa a investir nos artistas para que eles coloquem, então, os valores burgueses. É o tal dos influencers. Na época que não tinha canais de comunicação digitais, redes sociais, eu tinha o quê? As pinturas, as esculturas, para que as pessoas pudessem olhar, tipo tal story, garra, e ficarem cada vez mais admirados. Mecenato, então, é a prática de patrocinar os artistas. São os mecenas. E a ideia muito forte da burguesia nesse contexto também é a ideia dos humanistas. Quem são os humanistas? Vem da palavra humano. Humano vem de humus. E humus é o quê? Merda, estrume, né? Terra, pessoal. Para falar o quê? Que nós somos limitados. Que nós viemos da Terra e talvez para a Terra voltaremos, né? Então os humanistas eram aqueles caras que reconheciam a sua limitação e por isso queriam sempre buscar mais conhecimento. Detalhe, havia religiosidade no Renascimento? Sim. Havia espiritualidade no Renascimento? Sim. Principalmente as religiões greco-romanas, que vão inspirar o classicismo, tá certo? E a religião cristã católica. Por falar nisso, quais são as principais características do Renascimento?
Nas provas, normalmente aparece uma obra renascentista e você precisa identificar as características. E eu trago um famoso cachorrinho, tá certo? Para você não esquecer. É muita cachorrada, né? Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Alô, Bruno Luiz. Gente, letra C, classicismo. O Renascimento ele é inspirado nos valores da antiguidade greco-romana, na cultura clássica. Letra A, antropocentrismo. É justamente o homem no centro agora das ações, o homem no centro do entendimento. Isso aqui se contrapõe ao teocentrismo católico e medieval. O classicismo se contrapõe ao medievalismo. Letra C de cientificismo. Eu não vou agora mais tentar explicar tudo pelo meio da mística, do misticismo. Não, eu vou utilizar um método científico. Letra H, hedonismo, busca dos prazeres, tá certo? E valorização do corpo humano. E H também de humanismo, valorizar todas as condutas e ações do ser humano. De otimismo, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Na verdade, o otimismo ele se contrapõe àquela visão escatológica de que o mundo vai se acabar, nós vamos morrer e é pecado, é pecado. Aqui a própria cor, a própria produção, os próprios temas são diferentes. R, racionalismo, tentando combater um pouquinho daquela religiosidade exagerada e exacerbada. E individualismo, em que eu vou me contrapor ao coletivismo, em que o ser humano ele deve ser visto na sua integralidade e como também parte de um todo, tá certo? E N, naturalismo, que vai valorizar os elementos da natureza. Onde é que vai ser o berço do Renascimento, meus amigos? A Itália. Principalmente uma cidade chamada Florença, Firenze, na Toscana. E por que a Itália é onde tudo começa? Porque, veja bem, essas características são super importantes. A Itália, por conta de Gênova e Veneza e o comércio do Mediterrâneo, vai ter um acúmulo de capital muito interessante. Além disso, se o Renascimento se inspira nos valores da cultura greco-romana, a Itália é a sede do Império Romano, então tem muitos patrimônios, muita memória ainda viva. Além disso, nós vamos ter um caráter cosmopolita italiano, em que você vai ter a influência muito grande dos bizantinos, dos sarracenos que vão chegar e de vários artistas. Além disso, como tem muita grana, a Itália vai ser o lugar dos grandes mecenas, tanto papas, quanto reis, quanto os nobres e quanto os burgueses. Professor, mas o senhor disse que a burguesia que era mecenas, ela queria mostrar a sua maneira de ver o mundo para se contrapor ao medievalismo, que era dominante do papa, do clero, da nobreza. Sim, mas as obras eram tão bonitas e tão lindas que os próprios sujeitos que vão ser meio que combatidos pelo Renascimento também vão patrocinar os grandes renascentistas. E nesse contexto a gente tem os artistas famosos como Dante Alighieri, a famosa Divina Comédia, Sandro Botticelli, ali no Trecento, em que ele vai pintar junto com o Giotto, né? O Giotto começa um pouquinho antes também, mas o Botticelli ele vai trazer os elementos da mitologia grega, da mitologia romana, né? O Trecento, Quattrocento, Cinquecento, né? Que a gente tem um pouco mais de especificidade nisso, mas o Botticelli ele vai trazer justamente a cultura greco-romana mais forte, né? O nascimento de Vênus e a primavera. Leonardo da Vinci, o grande homem, ótimo para cair no Enem, porque o da Vinci ele é cantor, não, né? Mas ele é escultor, ele é inventor, ele é artista plástico, é ele que vai fazer a releitura do homem vitruviano. Então da Vinci ele traz muito essa ideia da criação da anatomia de maneira muito forte. Rafael Sanzio, Maquiavel mais na ciência política e o Miguel Ângelo com suas famosas esculturas. O Renascimento ele é europeu, mas não existe uma uniformidade. Cada região da Europa tem uma característica específica. E esse renascimento vai influenciar bastante nas produções literárias. Falando nisso, graças a essas produções que nós vamos ter o desenvolvimento dos idiomas nacionais. E aí temos alguns, né, como Thomas Moros, no livro Utopia, lá na Inglaterra, Erasmo de Roterdã, nos Países Baixos, ali na região do Flandres, você vai ter Luís de Camões e os Lusíadas, e o Miguel de Cervantes na Espanha, tá certo? Com o Dom Quixote de La Mancha. Olha, se o renascimento comercial, promovido pela burguesia, gerou um renascimento urbano, que gerou um renascimento artístico, vai gerar também um renascimento científico. Veja bem, se eu quero valorizar o ser humano, eu preciso conhecer o corpo. E aí a ideia do racionalismo com cientificismo e naturalismo, junto aos métodos de experimento, né, ao método científico, vai fazer com que esse homem passe agora a querer conhecer mais a natureza e o próprio corpo. Então a gente vai ter um desenvolvimento das concepções da medicina e da própria anatomia humana. O Da Vinci é fantástico, o próprio Michelangelo faz muitas obras em relação a isso. E na astronomia, a contraposição entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Nesse contexto, as questões gostam de trazer um pouco o caso do Galileu, né, que vai tentar apresentar, seguindo a linha do Copérnico, que não é a Terra, mas sim o Sol, o centro do sistema, né, o centro do universo, sendo isso provado oficialmente mesmo pelo Kepler.
É muita coisa, é muita história, e se você quer mais dicas, se você quer mais informações, acompanhe a gente aí para garantir a tua aprovação, para você fazer aquela revisão bacana. Sandro Matoso, seu professor de História.